Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, tô trazendo para vocês um videozinho do jornalista esportivo Pedro Ramiro, trazendo as últimas informações do Corinthians e repercutindo a reprovação das contas do presidente Augusto Melo em sua gestão de apenas 1 ano e 4 meses. Então bora juntos conferir? Muito bem, era algo que a gente já previa, né? A gente já colocou aqui ainda na manhã dessa segunda-feira, falamos na live das 11 da manhã aqui no canal do Pedro Ramiro, que esse era um movimento que poderia acontecer justamente porque o Conselho Fiscal já havia esmiuçado, já havia dado uma palhinha ali de que isso poderia acontecer. O Conselho Fiscal e o CORE, né? Aliás, o CORE foi o grande inimigo do Augusto Melo nessa decisão. Vamos deixar bem claro para vocês. O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou na noite dessa segunda-feira as contas do primeiro ano da gestão do Augusto Melo, ou seja, referente a 2024. O placar contra o balanço do clube apresentado na semana passada terminou em 130-73. Uma lavada, quase o dobro dos votos contra o Augusto Melo, além de 6 abstenções. Os conselheiros seguiram as recomendações do CORE, né, do Conselho de Orientação do Clube, e também do Conselho Fiscal, que por unanimidade já havia reprovado as contas com 3 votos a 0, inclusive com 3 pessoas que apoiaram a gestão do Augusto Melo. No Conselho Fiscal, como eu disse, 3 a 0, e no CORE a votação terminou 16 a 1, com ressalvas para o valor do passivo, que se refere a dívidas e obrigações financeiras do clube, no patamar dos 800 milhões de reais. Esse é o valor contestado pela diretoria. Só para deixar bem claro para vocês, inclusive o grande Daniel Kepler fez uma análise sobre esse tema. A gente colocou aqui que o CORE ele levantou de que a dívida subiu para 829 milhões de reais, e esse valor citado não se trata do aumento da dívida, mas sim do passivo, que inclui dívida, mas não é só isso. Eu vou até ler aqui o tweet do Daniel Kepler, que diz o seguinte, ó: o passivo inclui todas as obrigações financeiras que o clube tem com terceiros, ou seja, fornecedores, bancos, governo e funcionários. São as dívidas, despesas e outros compromissos que o clube assumiu. Esse passivo aumentou para 829 milhões em 2024. Então, se a gente pega no balanço essa parte, se diminuir o passivo de 2024 do passivo de 2023, dá exatamente os 829 milhões citados no relatório. O CORE avaliou esse aumento como grave e ele poderia ter entendido diferente se, por exemplo, tivesse acesso aos documentos que pediu, contratos e etc. Aliás, até essa situação do contrato a gente vai falar daqui a pouco. Isso porque o aumento do patrimônio impacta nesse número, incluindo o intangível, como os atletas. O CORE pediu os documentos e a diretoria não deu. É isso que o CORE alega, mas a diretoria responde, aliás, através até de um contato que eu tive com uma pessoa do clube que me disse: Pedro, eles me pediram o contrato dos jogadores, só que também, quando foi respondido perguntando umas datas para esses contratos serem apresentados, mas ninguém do Conselho Deliberativo respondeu, ninguém do CORE respondeu a esse tema. Então, para não dizer que foi só erro de interpretação, coloca aqui o Daniel Kepler, outro trecho do relatório fala em aumento do endividamento em 829 milhões, mas vem do capítulo sobre o tema e os números do balanço, fica claro que não se trata da dívida. O CORE avisou sobre os possíveis erros de digitação. Inclusive, o Daniel Kepler ainda coloca aqui: não esperava ter que explicar isso, mas fazer um post dizendo que o endividamento bruto e o passivo total não são a mesma coisa não significa dizer que esse aumento é normal ou que está tudo bem. Então, o próprio Daniel Kepler coloca isso. De forma resumida, o Augusto aumentou a dívida, mas não em 829 milhões. Boa parte desses 829 era um passivo não circulante e agora, obviamente, viraram passivo circulante. Eu tentei explicar aqui um pouquinho nas palavras e agradecer também ao Daniel Kepler, porque ele coloca isso como uma explicação no Twitter dele. Até um usuário pergunta: de fato, qual é a responsabilidade da atual gestão nesse aumento? Líquidos 800 milhões, 500 eram da outra gestão e 300 são dele. E segundo a gestão do Augusto Melo, essa é uma informação,
191 milhões são de gestões passadas. Já o Conselho Fiscal não concorda, esse assunto ainda vai render muito pano para manga, muita coisa para a gente tratar e discutir aqui no canal do Pedro Ramiro, beleza? Mas se você quer saber quais são os próximos passos agora dessa reprovação. Gente, muito provavelmente, a partir dessa reprovação, a pressão do presidente vai aumentar, que vai reviver um fantasma de um possível impeachment, e a reprovação do balanço financeiro, segundo o estatuto do clube, pode ser um dos motivos para a abertura de processo de impeachment. E aí, com o entendimento de gestão temerária ou irregular, segundo o que consta na Lei Geral do Esporte, né, num artigo 13 da Lei Geral do Esporte, o dirigente tem chance de ser punido ou até mesmo se tornar inelegível por 10 anos, ou seja, não pode concorrer a cargo em nenhuma instituição esportiva ou desportiva por 10 anos. Tá? Isso inclui o Corinthians e outros clubes também do futebol brasileiro. E aí, segundo os números apresentados ao Conselho na semana passada, o que a gente tem observado é realmente um aumento da dívida, mas um lado alega uma coisa, o lado alega outra. A atual diretoria alega ter uma dívida de 191 milhões da gestão anterior e o Duílio Monteiro Alves nega isso. E esse valor, segundo a gestão do Augusto Melo, é dividido entre apropriação de juros Profut, contingência em processos que não foram classificados como perda provável em balanços anteriores, além dos parcelamentos de ISS da Prefeitura e contingências de dívidas passadas. Então vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, há sim a possibilidade do Augusto Melo voltar a ser avaliado aí num novo processo de impeachment e a gente fica aguardando também o que vai ser avaliado pelo Conselho Deliberativo com relação à possibilidade dele se tornar inelegível. Gente, essa derrota, ela significa muito, muito. Essa derrota, ela significa muito para a gestão Augusto Melo, que agora vai ter de correr contra o tempo para explicar a situação, vai ter de correr contra o tempo para tentar de alguma forma avaliar esse processo. Eu lembro a você que se o Augusto Melo sofrer um processo de impeachment, quem assume momentaneamente é o primeiro vice, o Osmar Stabile, e aí o Romeu Thuma Júnior vai ter de convocar uma eleição indireta para um mandato tampão. Esse mandato tampão vai ser numa eleição envolvendo conselheiros do clube dentro do próprio Conselho Deliberativo, ou seja, os sócios não participam dessa votação. E aí pode ter a possibilidade de alguns nomes que o torcedor não gosta muito, como André Sanches, né? André Negão, se colocarem à disposição para concorrer a essa eleição. Ou, muito provavelmente, o próprio Osmar Stabile, que é um cara mais de centrão, né? Um cara mais meio termo aí para concorrer a essa possibilidade, só caso o Augusto Melo sofra o processo de impeachment. Então, fiel, agora vamos acompanhar um videozinho do Dorival Júnior sendo apresentado no Corinthians, ao lado dele o presidente Augusto Melo e também o diretor executivo Fabinho Soldado, e Dorival mandou uma mensagem especial para toda a nação corintiana. Bora juntos conferir? Um momento importante na minha carreira, eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí da reprovação das contas do presidente Augusto Melo pelo Conselho Fiscal. Meus amigos, a coisa tá feia para o presidente. Cada vez o Augusto está mais longe da presidência. Na noite de segunda-feira, no plenário, né, as contas do presidente Augusto Melo, elas foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. O CORE e o Conselho Fiscal entendem que a dívida do Corinthians foi elevada a mais de 800 milhões de reais no mandato de apenas 1 ano e 4 meses. O número
que eu tô vendo as pessoas comentar, é 829 milhões de reais. No Conselho Fiscal, a reprovação do presidente Augusto Melo foi de 3-0. Já no CORE, a reprovação foi de 16-1. Então, Augusto pode aí, né, novamente, está pressionado faz algum tempo na sua administração no Corinthians, né? Então, Augusto vem aí diante de uma pressão enorme. Diante dessa reprovação nas contas, né? O indicativo é que os conselheiros pode pedir novamente o impeachment do presidente Augusto Melo por gestão temerária. Só que Augusto, já há algum tempo, já está se defendendo, dizendo, até mesmo antes das contas serem reprovadas, Augusto já está se defendendo, dizendo que herdou uma dívida da gestão anterior de mais de 300 milhões de reais. Olha para você ver, as contas foram reprovadas, Augusto já havia se defendendo, né? Nesse 1 ano e 4 meses de gestão, né? Augusto Melo também vai alegar que arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Aí eu te pergunto, você que nos acompanha aqui no canal, cadê a renovação e transparência? Hein? Cadê a renovação e transparência? Augusto, desde o início do seu mandato, vem enfrentando aí, né, um nível de pressão muito alta por parte dos conselheiros, né? Então, essa reprovação aí de Augusto, ela gerou um bochicho muito grande, gerou uma pressão muito grande. Corinthians que acabou contratando aí o técnico Dorival Júnior para fazer a gestão de campo. Na sua gestão administrativa com Augusto Melo, vem sofrendo uma pressão enorme, não sei até quando, né, o Augusto vai aguentar, se Augusto será afastado preventivamente, se vai haver aí o impeachment do presidente Augusto Melo, tendo em vista que já tentaram 2 vezes. Augusto, no momento, entrou com uma liminar para não ter o julgamento do impeachment. Outra vez, a polícia alegou que não tinha segurança suficiente para haver o impeachment naquele dia, a votação do impeachment, marcaram para uma outra data e até hoje mudou, né, e falou que ia marcar para outra data. Aí acabou nesse meio tempo, o presidente do conselho, né, Romeu Tuma, né, acabou sendo afastado. Então o Corinthians vive aí uma pressão tremenda na sua administração, a coisa tá feia, não sei até onde vai tudo isso, né? Mas vamos aguardar os próximos capítulos, se vai ter mesmo aí o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da chegada do técnico Dorival Júnior, um treinador experiente, que tem boa gestão de grupo, não foi bem na seleção, mas nos clubes por onde passou foi muito bem. Dorival é um grande gestor, chegou ontem ao Corinthians, né, assinou o contrato, foi apresentado ao lado do Dorival, estava o diretor executivo Fabinho Soldado e também o presidente Augusto Melo. Augusto aproveitou a oportunidade para mandar aí um recadinho para Fiel, prometeu muito trabalho, pediu apoio, né? E Corinthians, que já chegou ontem, já mandou um recadinho, prometeu hoje, né, dar uma coletiva de imprensa nessa terça-feira. Então a gente está aqui aguardando para ver qual os ideais, né, o que Dorival quer fazer no Corinthians, né, qual que é a sua intenção. Com certeza será a melhor possível. E ontem o Dorival chegou, já comandou um treino na parte da tarde, né, um treino mais leve, porque o Corinthians jogou com o Flamengo domingo. Infelizmente, né, tomou uma verdadeira surra com o Flamengo no Rio de Janeiro. Um jogo vergonhoso, um jogo vexatório. O Corinthians não jogou nada. Orlando Ribeiro, que estava no comando do Corinthians, muita gente até falou, Orlando já pode ser o técnico do Corinthians. Jamais. Não tinha condições nenhuma. Só por causa que o Orlando Ribeiro
tinha feito 2 jogos e 2 vitórias. Jogou contra o Sport, um time fraquíssimo, sem qualidade técnica nenhuma. Tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. E jogou contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, também é um time tecnicamente extremamente fraco. E aí quando você pega um time um pouco mais qualificado, que é o time do Flamengo, o Corinthians levou uma surra. Jogador do Corinthians perdido em campo, jogador jogando um longe do outro, jogador do Corinthians com medo. O Flamengo, um time bem ajustado taticamente, um time tecnicamente com a qualidade surreal, né? Com um técnico surgindo aí no futebol, inteligente, um cara versátil, um cara que estuda futebol, né? Respira futebol, que é o Felipe Luiz. Acabou não dando... O Corinthians perdeu de 4-0, poderia ter perdido de 8, de 9, de 10. Só não perdeu porque o Flamengo não quis humilhar. O Flamengo tirou o pé. Se não tivesse tirado o pé, seria 8, 9, 10 gols. O Flamengo respeitou a história de um time grande como é o Corinthians. Porque a nossa defesa é uma barbaridade. Que defesa ruim, cara. Que defesa ruim. Nosso meio-campo, eu acho que é um meio-campo bom. Eu gosto do nosso meio-campo. Mas não estava numa noite feliz, não jogou bem. Fabrício Angileri, que é um baita de um lateral, também não jogou bem. Não gostei do futebol do Fabrício Angileri contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Lá na lateral direita, meu Jesus do céu, esse Mateuzinho é ruim demais, cara. Mateuzinho é ruim demais. No ataque do Corinthians, Memphis Depay não tem conseguido jogar contra times grandes. Memphis tem feito a diferença só contra time pequeno. Jogador do tamanho do Memphis, do valor que ganha. O Memphis hoje ganha mais de 4 milhões no Corinthians por mês. Certo? A Bíblia ainda tem um versículo que diz: quanto mais é dado, é cobrado. Se o Memphis ganha todo esse valor, tem que cobrar quem? Tem que cobrar o Memphis. E o Roberto está numa fase, meu Deus, que nhaca está com esse Roberto. Não consegue fazer gol. Uma fase terrível. O Flamengo pôs o Corinthians na roda. Dorival, mais o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, estavam nas tribunas do Rio de Janeiro assistindo ao jogo. Eles ficaram preocupados e, sinceramente, tenho certeza, todos ficaram envergonhados com o passeio, com o chocolate, com o vexame que o Corinthians deu no Rio de Janeiro. Então, Dorival chegou ontem, prometeu muito trabalho, pediu apoio da Fiel. Corinthians que, ao sentar com o Dorival, com certeza o Dorival já fez vários pedidos de atleta, principalmente aquele jogo que o Dorival assistiu no Rio de Janeiro. Sabe que o Corinthians hoje é um time fraquíssimo, é um time fraco. Nós temos uma defesa com Gustavo Henrique e André Ramalho, que são jogadores tecnicamente fracos. Aí, se você for mexer, você vai pegar Kaká e Félix Torres que estão no banco, é muito mais fraco. Então o Corinthians precisa de contratar urgente, e uma das exigências do técnico Dorival Júnior era contratação. Então na próxima janela o Corinthians vai contratar de 5 a 6 reforços. Informação que nós temos aqui no canal, que Dorival pediu de 5 a 6 reforços. Inclusive o Corinthians quer contratar um goleiro experiente para fazer sombra para o goleiro Hugo Souza. Goleiro experiente, assim como vários times já fez, né? Por exemplo, o Santos, né? Quando tinha Fábio Costa, contratou o Sérgio, que jogava no Palmeiras, um cara experiente, né? E para fazer sombra, um cara que mesmo jogando ajuda muito, muito o time. Então, Dorival já pediu um goleiro experiente para fazer sombra para o goleiro Hugo Souza. Dorival também já pediu zagueiros, já pediu meio-campista, já pediu atacante, lateral direito. O Corinthians precisa, o Mateuzinho é muito fraco. E o Gabriel Paulista é um zagueiro que joga no Besiktas, no Besiktas, tem 34 anos, né? E tem um contrato até junho de 2027. Mas ele inúmeras vezes já declarou que é corintiano. Então, quem sabe, um zagueiro bom para o Corinthians trazer. Um cara experiente, né? Que é um zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro de bom posicionamento. Acho que seria uma boa contratação do Corinthians. É uma indicação que, né, o Cifute do Corinthians estuda muito e pode até chegar aí num zagueiro como aí o Gabriel Paulista, que é corintiano, tem um sonho de jogar no Corinthians e é um zagueiro com muita qualidade. E aí, fiel, o que vocês acharam
do afastamento do presidente Augusto Melo. Preocupante, né? Afastamento não, das contas serem reprovadas. E ele pode, a qualquer momento, ser afastado preventivamente. O que vocês acharam de tudo isso? E Dorival vai conseguir aí ajustar esse Corinthians taticamente? Ou não? Enquanto o Corinthians não reforçar, não tem jeito. Deixa o seu comentário aqui no vídeo. Deixa o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.